Graça e paz, irmãos, amém? Hoje quero compartilhar com vocês a palavra que está em Mateus, no capítulo 8, no versículo 28 ao 34. Essa palavra, ela narra o momento após em que Jesus, ele chega a outra banda, né, na província dos Gergesenos com os discípulos. E logo quando ele chega nessa província, dois endemoniados, a Bíblia narra aqui no versículo 28, então duas pessoas possuídas pelo espírito mal chegam até Jesus e eles começam a clamar. Aqui sim, no 29 diz assim: Jesus, Filho de Deus, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E sem que ainda Jesus tenha falado nada, eles continuam, né? Eles observando que perto daquele local há uma manada de porcos, né, dando uma passeada, eles falam, rogaram-lhe dizendo, né, no versículo 31, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E no 32, a palavra diz que Jesus permite, diz, ide, e assim fez. Aqueles demônios saíram daquelas duas pessoas e foram até a manada, e depois essa manada se jogou de um precipício. E aí os porqueiros, a Bíblia diz aqui no 33, os caras que estavam cuidando do porco, ficou super assustado com a situação. E então saiu correndo de lá e foi contar pra galera o que aconteceu. A Bíblia não narra qual foi a intenção dos porqueiros. A Bíblia não narra se a intenção deles foi falar assim: nossa, Jesus fez um grande milagre. Sabe aqueles dois louquinhos lá, aqueles dois endemoniados, aqueles dois malucos que ficam pairando sobre a cidade? Então, cara, chegou um homem por nome de Jesus e trouxe libertação para a vida deles. A Bíblia não narra se foi um testemunho positivo. A Bíblia não narra se ele foi apenas para se queixar dos porcos que perdeu, né? Da perda financeira que ele teve. Mas a Bíblia diz no 34 que e eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo-o rogou-lhe que se retire dos seus termos, ou seja, que o Senhor vai embora da cidade, que o Senhor vai embora da província. E refletindo rapidamente sobre essa palavra, quantas vezes nós somos assim, irmãos? Jesus vem, entra na nossa casa, faz uma limpa, faz um milagre, faz uma libertação, e eu tô toda arrepiada aqui, ó. Faz uma libertação na nossa casa. Mas quando nós nos deparamos fisicamente com aquilo que nos falta, financeiramente, com aquilo que ainda não temos, quando nós nos deparamos, oh aleluia, com a ingratidão, porque nós devemos ser gratos, nós deveríamos ser gratos pela presença de Jesus na nossa província, que é o nosso coração, na nossa casa, no nosso lar. Mas muitas das vezes nós temos sido ingratos, e eu falo por mim, ingratos, andamos desgarrados e ingratos, porque achamos que a presença de Jesus é achada em qualquer canto, que a presença de Jesus é encontrada em qualquer lugar, como se fosse uma árvore qualquer, que as pessoas passam, que as pessoas urinam, que as pessoas cospem, que as pessoas roubam frutos, que as pessoas... Ai, nossa, meu Deus. Nós somos ingratos e a presença de Jesus não é qualquer coisa. Esse povo não teve entendimento do que era a presença de Jesus. Esse povo aqui não teve gratidão pelo que o Senhor fez, muito menos lhe faltaram, né? Tiveram amor pelos dois endemoniados que foram libertos para a honra e glória do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome de Deus. Cara, ali havia profecias sendo cumpridas. Os demônios estavam batendo em retirada. Quantos milagres mais o Senhor faria se ficasse na província? Aleluia. Se suportassem a perda financeira. Oh, glória. Quantos mais milagres o Senhor faria naquele lugar?
Quanto mais vidas o Senhor libertaria, quanto mais vidas seriam saradas e transformadas, não só fisicamente, mas espiritualmente. Mas não, a Bíblia não narra isso aqui, é uma conjectura do meu coração e é o entendimento que hoje o Espírito Santo traz no meu coração, porque eu sou ingrata, eu era, em nome de Jesus. Muitas das vezes eu me peguei ingrata por aquilo que o Senhor já fez, pela presença dEle, por achar que é algo normal, por achar que é algo comum. Só mais uma coisa, a presença do Senhor não é mais uma árvore qualquer que nós roubamos os frutos porque ninguém mora ali, não. Essa árvore é a árvore da vida. E assim como a Bíblia narra lá em Gênesis, essa árvore ela é cercada, guardada no jardim secreto de Deus, no jardim do Éden. Então a presença do Senhor é algo valiosa. E por mais, irmãos, eu quero trazer a reflexão que nós nos deparamos talvez hoje com perdas que nós olhamos e falamos, putz, será que compensa mesmo? Será que vale a pena ter esse Deus, se antes era melhor financeiramente, se antes era melhor eu tinha saúde, se antes era melhor assim, assado? Eu só quero que você reflita uma coisa. Quando esses cidadãos rogaram ao Senhor falando assim, olha, Jesus, por favor, vai embora. Eu peço que vá embora, porque eles não queriam suportar a perda, talvez aqui, né, da manadas, de outras manadas, porque talvez eles não queriam até ver outros irmãos libertos, não se sabe. A Bíblia diz, a Bíblia vai narrar logo mais lá na frente, que havia uma menina que estava possuída pelo espírito de adivinhação. Não era dom de revelação do Senhor, era um espírito de adivinhação. E quando esse espírito de adivinhação estava sobre aquela menina, ela adivinhava as pessoas, né? Algumas coisas. E o cara, entre aspas, dono, não se sabe ao certo, né? Não vou falar se era dono, mas era o cara, era o... como que eu posso dizer, o empresário dela, nos tempos de hoje. O empresário dela cobrava por essas adivinhações. E quando, salvo engano, Paulo, mas um dos discípulos chegou, observou, né? Ou foi o próprio Jesus, não me recordo, eu sou muito péssimo de memória, mas alguém com a presença de Deus chegou, notou que havia uma alma escravizada ali. Imediatamente expulsou o demônio, né, o espírito de adivinhação. E o empresário daquela menina ficou revoltos, porque perdeu seus ganhos financeiros. Então, nós temos que ter essa visão. Quantas vezes mais andaremos visando as coisas da terra? Quantas vezes mais andaremos pensando no que iremos comer e beber? A Bíblia diz aqui em Mateus, um pouquinho antes, não se preocupeis com o que é vez de vestir, comer ou beber, porque vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não lhe daria algo bom? Então, a Bíblia também vai falar que a prova, a tentação, ela é leve e momentânea. Então, talvez hoje você se pegue na situação liberto, aleluia, mas em falta financeiramente. Liberto, mas talvez lhe faltando saúde. Liberto para honra e glória do Senhor, mas lhe faltando alguma coisa
que antes você tinha. Mas não significa que a presença do Senhor nessa província aqui, ó, iria continuar trazendo perdas. Não significa, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Às vezes nosso coração está no lugar errado. E aí, quando nós temos a presença do Senhor, a presença do Senhor, ela é o suficiente. E aí as outras coisas vão sendo acrescentadas. Eu não sei, mas aqui se Jesus tivesse ficado nessa província, cara, Jesus é um amor, Jesus é top, Jesus é maneiro demais. Se Jesus, ele vê o coração dos porqueiros, né, na minha mente, conjectura aqui, eu imaginando alto, ele vê o coração dos porqueiros, vê que eles, precisavam daquela grana, poxa, então, aí Deus vai e, sei lá, multiplica alguma coisa, multiplica os porcos, não sei, atrai uma doação, não sei o que Deus poderia fazer naquela vila, naquela província, mas nós sabemos, eu e você, e se você não sabe, agora você vai saber que para Deus nada é impossível, nada é impossível. Então não peça para que Jesus saia da sua província, não. Peça para que Jesus transforme seu coração com mais gratidão, porque a partir do momento que nós estivermos gratos, completamente cheios de gratidão, e entendemos que a presença do Senhor não é qualquer coisa que nós achamos por aí, ou compramos, ou tomamos para nós, mas é algo santo, é privilégio. A partir do momento que nós tivermos essa consciência, a partir deste momento que o nosso coração estiver totalmente grato e voltado ao Senhor, as demais coisas serão acrescentadas, e tudo aquilo que foi tirado, o Senhor, ele trará restituição. Mas essa restituição, ela não vem apenas no físico, ela vem no espiritual, e a limpeza da casa, ela começa de dentro para fora, a transformação começa de dentro para fora. A palavra de Deus diz: do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Do que adiantava ter 1000 porcos vivos e 2 almas estarem condenadas à escravidão por demônios? A Bíblia também vai dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E quando nós tivermos essa noção, um amor no coração, tudo é perda, tudo não vale a pena. Olha, se eu tenho a tua presença, eu tenho tudo, mas se eu não tenho a tua presença, eu não tenho nada. Ainda que eu tenha carros, dinheiros, porcos, ainda que eu tenha marido, esposa, saúde, mas se eu não tenho a presença do Senhor no meu coração, a minha vida é vazia. Me falta algo, porque a criatura, ela clama pelo Criador. Então, irmãos, rapidamente, é uma palavra muito simples, e queria compartilhar com vocês que hoje Jesus possa trazer dos nossos corações, a começar em mim, gratidão, aleluia. Trazer gratidão e entendimento das coisas que estão feitas, porque a palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, essa palavra não acaba aí, e ela diz assim: e agem segundo o seu propósito. Então, a partir do momento em que amamos a Deus, a partir do momento em que agimos segundo a vontade do Pai para nós, segundo a vontade do Pai, quer que nós agimos, né? Quando nós agimos como Ele quer que nós agimos, então todas as coisas ao redor vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas, sejam boas aos meus olhos ou ruins, vai cooperar para o meu bem. Então, ainda que percamos, estamos ganhando no reino, e é o suficiente. Deus hoje pode estar mudando o seu cativeiro, aleluia, assim como o meu. Deus pode estar mudando, mas
Para isso, precisamos permanecer com Jesus na província. Permanecer com Jesus na província. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, te agradeço pela tua palavra, Pai. Te agradeço por este momento e te agradeço pelo entendimento que o Senhor tem trazido aos nossos corações, Pai. Que cada vida que esteja assistindo esse vídeo, Pai, seja impactada pela tua presença. Não pelas minhas palavras, mas pela tua presença, Pai. Invada este lugar, invade essa casa, Pai, com a tua presença, Pai. Fica nessa província aí, Pai. Fica nessa província aqui também, Pai. Ah, Senhor, ainda que eu perca, Pai, 1.000 porcos, 2.000 porcos, 3.000 porcos, Pai, eu ainda peço, fica aqui, Pai. Porque a tua presença, ela vale mais, Pai, do que o ouro, do que a prata, do que qualquer perfume, Pai, do que meu ego, Pai. Ah, Senhor, do que a minha vaidade, Senhor Jesus, a tua presença, ela vale mais, Pai, do que qualquer veste humana, do que qualquer bem material. A tua presença, ela vale muito mais, Pai. Então, Senhor, ainda que cogitem, Senhor Jesus, que tentem falar para mim, peça para Jesus sair porque você tá perdendo, Pai. Ainda que falem para essas pessoas que estão vendo esse vídeo, ó, larga a mão desse Jesus porque você só tá em prejuízo. Ah, meu Pai, que eles não deem ouvidos, Pai. Que o Senhor venha fortalecer a fé dos meus irmãos, Pai. E que eles entendam, Pai, que Jesus na província vale muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, Pai. E que o nosso coração, Pai, permaneça grato na tua presença. Permaneça, Senhor Jesus Cristo, consciente, Papai, que tua presença é valiosa, que a tua presença, Papai, é maravilhosa, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus nos confronta, continua mesmo nos confrontando, Pai, porque o confronto traz entendimento, o confronto traz, Senhor, vida. Ah, meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor corrige, Pai, o filho que ama. Então, obrigado por me corrigir nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar nessa manhã, Pai. Eu te glorifico, Papai, e te exalto. Eu te peço, Senhor Jesus, que a vida de cada irmão, cada irmã que está ouvindo esse vídeo agora, Pai, que o Senhor possa alcançar as necessidades, Pai, segundo a tua vontade, Pai. Eu sei que para tudo tem um propósito, Pai, e para tudo tem um tempo abaixo dos céus, Pai. Então, Senhor Jesus, cumpra teu propósito, cumpra tua vontade, e eu te peço, fortalece os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Enche-os de fé, Pai, enche-os de determinação na tua presença, Pai. Enche eles de convicção daquilo de quem o Senhor é na vida deles, Pai. Eu te peço nessa manhã, continua comigo, Pai. Acompanha-me, Senhor, em todo lugar, Pai. E que meus olhos espirituais estejam abertos, Pai, para tudo que o Senhor fizer, em tudo, Pai. Em tudo que eu for, em tudo que eu ver, eu vejo as tuas mãos, Pai. Abre os meus ouvidos espirituais, Pai, para ouvir a tua voz, Pai. E me dá um coração, Senhor Jesus Cristo, obediente. Um coração que não resiste à sua voz, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, isso nesta manhã e já te agradeço. Amém. Amém. Até mais, galera. Graça e paz, hein?